Então a aula hoje é sobre deficiência de ferro e sobre todos os sintomas que podem estar fazendo você sofrer ou alguém da sua família que você ame, e que não vale a pena esperar chegar na anemia, sofrer tantos anos, envelhecer tanto, sem tratar. Tá? Então, primeira coisa que eu vou falar para vocês é qual é a importância do ferro. O ferro, todo mundo conhece o ferro, que é uma substância, é um metal que oxida com facilidade, que enferruja com facilidade. Isso faz com que o excesso de ferro no nosso corpo não seja bom, porque ele é oxidado e é como se as nossas células enferrujassem. Mas, por outro lado, o nosso organismo usa o ferro para transmitir elétrons e, por isso, produzir energia. O ferro está na molécula de hemoglobina, que é por isso que a deficiência de ferro gera anemia. Mas o ferro também está na molécula de mioglobina, que é importante para os nossos músculos terem energia, principalmente energia aeróbica. O ferro está como coenzima, como cofator em diversas enzimas. Então, por exemplo, a gente precisa de ferro para produzir hormônios, a gente precisa de ferro para produzir neurotransmissores como serotonina, dopamina, etc. Nas mitocôndrias, o ferro é importante para a produção de energia. Ou seja, sem ferro não há produção de energia no nosso corpo. Então, o que acontece se você tem deficiência de ferro? Algo parecido com o hipotireoidismo, só que ainda pior. O seu corpo fica desacelerado. Existem dois tipos básicos de deficiência de ferro. A gente tem a deficiência de ferro por baixos estoques de ferro, e a gente pode ter também uma chamada deficiência funcional de ferro, onde nós temos baixos níveis de saturação de transferrina. Existem dois critérios que predizem com segurança de que a pessoa perceberá uma mudança clínica significativa, uma melhora com a reposição de ferro. Quais são? Quase todo mundo com a ferritina de 32 ou para baixo e quase todo mundo com a saturação de transferrina abaixo de 20% sente melhora clínica bastante pronunciada com a reposição de ferro. O primeiro sintoma que eu vou citar para vocês, que é muito comum na deficiência de ferro, é a queda de cabelo. Você, para ter cabelo, você tem que ter mitocôndrias produzindo energia o tempo todo. E você não pode ter excesso de radicais livres. O ferro também é importante para a enzima catalase que combate radicais livres. E todo mundo sabe que entre os componentes de uma boa fórmula para o cabelo está a catalase. A sua queda de cabelo pode ser, quem sabe, por deficiência de ferro. Segundo sintoma que eu vou falar para vocês, que é muito frequente na deficiência de ferro, que aparece anos antes, é a fadiga. É uma fadiga muito significativa. É pior do que a fadiga do hipotireoidismo, como se a pessoa não quisesse se levantar. E, frequentemente, junto com a fadiga, é muito semelhante à síndrome da fadiga crônica, a fadiga da deficiência de ferro, porque vem aquela fadiga como se a pessoa tivesse com a voltagem baixa, como se ela tivesse sido feita para andar no 220 ou no 110, mas estivesse no 60 volts. E ela não tem energia nem para dormir. O cérebro não consegue produzir os neurotransmissores, fazer as ondas elétricas necessárias para um sono adequado. Então a pessoa fica com aquele estranho quadro que acontece na síndrome de fadiga crônica, está com a pilha baixa o dia inteiro e à noite ela não consegue dormir direito. Fica com sono superficial e picotado. Isso acontece muito na deficiência de ferro. Terceiro sinal muito importante que acontece na deficiência de ferro são as alterações de humor. A deficiência de ferro pode levar à negatividade, a pensamentos tristes, negativos. Ela pode levar, inclusive, a quadros patológicos, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Por quê? Porque quando você não tem ferro, tua mitocôndria não funciona, você começa a acumular radicais livres, começa a perder neurônios, começa a ter inflamação cerebral. E o ferro, como eu disse para vocês, é importante para a síntese de dopamina e serotonina. Vocês sabem que muitos antidepressivos agem aumentando a serotonina e a dopamina. Você com ferro tem menos serotonina, menos dopamina, você fica triste, pode ficar ansioso ou visivelmente deprimido. Quarto sintoma que eu vou falar para vocês é a perda de memória e de foco. O ferro ele é importante para a produção de energia cerebral. Seu cérebro consome 1/3 de toda a sua energia corporal, de todo o seu ATP. Sem ferro, seu cérebro não produz energia. O que acontece? A pessoa perde velocidade de pensamento, a pessoa perde capacidade de foco, a pessoa perde capacidade de memorização. Então pode ser que você esteja com uma memória fraca por deficiência de ferro também, por uma ferritina baixa, por uma saturação de transferrina baixa. Outra manifestação da deficiência de ferro muito comum
é a dificuldade de queimar gordura por baixo metabolismo. Para queimar gordura, você precisa de mitocôndria. É a mitocôndria que queima a gordura. Só que não existe mitocôndria que funcione sem ferro. Se a pessoa tem deficiência de ferro, ela tem imediatamente o que a gente chama de disfunção mitocondrial, não consegue acumular gordura, sobra citrato que vai para o citoplasma da célula, isso é para os nerds, e vira gordura. Ou seja, deficiência de ferro faz com que a pessoa não consiga queimar gordura com a mesma eficiência. Outras coisas, as pessoas podem sofrer nas pernas delas. Duas coisas que podem acontecer. Uma pessoa pode ter cãibras. Se a pessoa não tem a mitocôndria funcionante, o que acontece com a pessoa? A pessoa simplesmente não consegue produzir energia, começa a gastar muita glicose, faz acidose lática e faz cãibras musculares. Então é aquela pessoa que corre e começa a ter cãibras musculares com muita frequência. Isso é por deficiência de ferro. E, por outro lado, as pernas das pessoas também podem ficar completamente agitadas à noite. Sabe a pessoa que fica com aquela perna que não consegue parar quando deita antes de dormir? Aquilo ali é chamado síndrome das pernas inquietas. E uma das principais causas de síndrome das pernas inquietas é a deficiência de ferro. Como fazer a reposição de ferro? Nós temos duas formas de reposição de ferro. Nós temos a reposição de ferro venosa e temos a reposição de ferro oral. Qual que é o problema do ferro? O ferro é um combustível, um alimento para bactérias. Quando você faz o ferro oral, ele acaba alimentando bactérias indesejadas no seu intestino, gerando disbiose intestinal. Por isso que tanta gente não absorve bem o ferro, por isso que tanta gente tem sintoma digestivo com o ferro. Quando você faz o ferro endovenoso, ele deve ser feito com uma pessoa que não está doente, que não está infectada. Não tem esse problema, mas tem que ser feito em clínica médica, porque eventualmente pode haver alguma reação alérgica e tem que ter o acompanhamento ou de um médico ou de um enfermeiro. Qual que é a vantagem da reposição oral? Ela é mais custo-efetiva. Qual que é a desvantagem? Nem sempre ela é efetiva, pode demorar muitos meses e pode não ocorrer a substituição e a pessoa pode passar um tempo sofrendo. É muito variável, mas ela é mais custo-efetiva. A reposição de ferro endovenosa, por envolver custos médicos, materiais e risco, ela costuma ser um pouco mais cara, mas é algo inegociável que não pode ser tolerada a deficiência de ferro. Nenhuma função humana é executada com eficiência com deficiência de ferro. Ou seja, se você tem ferritina abaixo de 32, pode ser até mais alta que isso, eu estou falando um consenso em estudos, ou saturação de transferrina antes de 20%, é muito provável que anos antes de apresentar anemia, você apresente alguns desses sintomas. Então é isso, gente. O dia longo de trabalho, tá dado o recado. Depois vocês reassistam a live. Não deixam de compartilhar, de se inscrever no canal. Abração.